Cássio, a vida de Cássio, a biografia de Cássio, escrita por Celso Jorge. Que é um exemplo, inclusive, para pessoas que passem por problemas, se virarem no exemplo dele, para conseguirem uma volta por cima. Então tem algumas coisas na vida desse rapaz que são realmente mágicas. É a história do conto de fadas que se realiza. Foi muito legal ter contado isso. Saindo um pouco do âmbito das 4 linhas e da vitoriosa que todo corintiano sabe, todo mundo sabe, título mundial, Libertadores, defesas mais difíceis. O Cássio Família agora e o Cássio Família no momento, acho, mais complicado da carreira do Cássio, quando ele perde a titularidade do Corinthians, quando ele tem realmente a queda, enfim, ele chegou a abrir esse lado. Totalmente. A origem do Cássio é muito humilde. Ele foi criado pela mãe, basicamente. Não havia conhecido seu pai até ter ficado famoso, e nas palavras que estão no livro, num episódio que pouco acrescentou à sua vida. Quer dizer, o pai aparece já quando ele é famoso e ele tem ali um encontro com o pai e não vai mais além disso. Ele é criado pela mãe. O grande incentivador futebolístico é o tio Kojak, que tinha ali o Lava Rápido, né? O Cássio ganhava o dinheiro lavando carros para o tio, junto com o tio é um incentivador que o leva para os testes. Isso ainda no interior, em Veranópolis. Em Veranópolis. É uma família muito unida até hoje. O Cássio reconstruiu do terreno ali várias casas, não só para a mãe, mas para a mãe, para os tios, a avó que faleceu, e no episódio da queda de rendimento do Cássio tem muito a ver com o falecimento da avó. O núcleo materno dele é muito forte. Muito forte, até hoje muito forte em Veranópolis. E o segundo momento é quando ele se casa com a Janara, que é a mulher dele hoje. Tem uma filhinha, Maria Luísa, em homenagem à avó, né? Tem o nome da avó. E essa virada é 2017, quando a Janara era uma fã dele, de Blumenau. E eles se conhecem por internet e realmente a partir desse momento o capítulo Um Novo Cássio para um Novo Corinthians, que era justamente quando o Carille assume, começa com a frase da Janara, numa viagem que eles fizeram de férias, que ela pergunta para ele: o que você quer da sua vida? Em termos físicos, em termos de cabeça, em termos de ter uma vida mais centrada, mais equilibrada em todos os sentidos, desde o equilíbrio na alimentação até nas noites, nas horas de sono. Então ali há uma guinada na vida do Cássio com esse segundo círculo familiar dele também. Ele também tem um filho que mora em Veranópolis, mas que está frequentemente com ele, com a Janara, com a pequena Maria Luísa. Então hoje a vida do Cássio é essa. Uma vida bastante equilibrada. Eu acho que tem 2 momentos, né? Tem aquele núcleo familiar muito forte por parte da mãe, tem a família que ele tem hoje, e nesse caminho todo a história do ídolo, que em alguns momentos também se encantou com a fama, não nega isso, era solteiro, enfim, teve ali os seus exageros. Sim. E que hoje está um cara bastante estável na vida familiar e profissional. Mas como foi para o senhor ouvir da boca dele tudo que aconteceu, da relação dele com ele sair do time, como que ele reagiu com o Tite, com o Mauri, com o Walter, como que foi isso, de certa forma, te surpreendeu? Na verdade, eu nem precisei fazer aquele esforço do jornalista de ficar arrancando coisas. O Cássio estava muito propenso a contar essas coisas. Então ele não esconde que, por exemplo, quando soube, porque ele sabia, ele estava sendo dispensado para acompanhar o velório inteiro da avó, mas ele só não sabia que dali para frente iria perder a posição. Então, num primeiro momento, ele fica revoltado. Ele conta que mandou um WhatsApp pro Walter, dizendo que não tinha nada contra o Walter, que podia contar com ele para tudo, mas que o problema dele era, naquele momento, ele disse, com o Tite e com o Mauri, principalmente. Ele ficou chateado, porque o Mauri falou: olha, o Tite precisa falar com a gente, não sei o que é. E o Cássio falou: claro que sabia o que é e tal, mas é uma coisa que os dois também já resolveram entre si. Foram campeões juntos ali na Copa América, e principalmente na Copa América houve um momento ali em que eles
conversaram bem sobre isso. Se aproximaram já tinham se aproximado antes, em 2017, quando o Cássio volta, eles colocam as coisas em pratos limpos. Vamos zerar, vamos começar. Chegaram a trabalhar sem se falar. Mas naquela retomada de 2017, quando o Cássio fala, estou a fim de uma nova vida, ele inclui o Mauri nisso. O Mauri também faz um bonito meia-culpa, dizendo a certa altura do livro que talvez também não tivesse cobrado da melhor maneira. Enfim, as coisas parecem bem resolvidas. Então o Cássio em nenhum momento ele esconde a insatisfação, a revolta que ele sentiu naquele momento. Ele até conta no livro que ele até teve uma conversa forte com o Tite, né? É verdade. A respeito de como que ele perdeu a posição indo acompanhar o velório e enterro da avó. Então isso, claro que a gente não vai contar tudo que tem no livro, mas é uma passagem bem legal. Assim também como eu achei muito interessante o que ele fala a respeito do Oswaldo e do Cristóvão. Sim, que ele não pôde ajudar tanto quanto ele gostaria. Os dois técnicos esses dois técnicos. Sim. Que era um momento, inclusive no caso do Cristóvão, a chegada do Cristóvão coincide com uma proposta que ele teve do Grêmio. E aí é curioso também, ele fala que ele já tá super afim de ir para o Grêmio, mas ele encontra o André Sanches na Copa ali do CT, Joaquim Grau. E aí o Andrés, que nem era o presidente na época, mas ainda era uma figura de muita força política, né? O Andrés fala para ele assim, olha, você não vai embora, se quiser depois eu te libero no ano que vem, mas agora eu preciso de você aqui. E o Cássio até brinca, fala assim, aí eu pipocou diante do Andrés, que realmente naquele momento segura o Cássio no Corinthians. E também foi um cara que bancou o Cássio no Corinthians quando ninguém conhecia, né? Quando ele era um jogador com poucos jogos em equipes profissionais, ele trouxe da Holanda, ninguém sabia quem era o Cássio. Essa é uma história legal também. Então, eu deixei isso mais no final, mas enfim, já que você se embora, vamos lá. Essa é uma história legal de se contar, porque o Cássio, quando ele acerta com o Corinthians, primeiro ele não sabia que ia para o Corinthians. Estava tudo na mão do Carlos Leite, que era o empresário dele, procurando um clube no Brasil. Ele até confessa no livro, é muito mais do que eu esperava, o Corinthians. E segundo, que quando ele sabe que vai para o Corinthians, até por força do contrato que ele tinha assinado, ele não podia revelar isso até o final da temporada, que era a temporada 2011. Sim. Então ele estava em Veranópolis, num camping, fazendo um churrasco com a família, e eles estavam voltando para casa em um comboio de carros, e um dos carros, dirigido pelo primo dele, atola na estrada, e eles tem todo mundo que parar para esperar o guincho, assistência técnica. E aí o padrinho do Cássio comenta, quando eles estão parados, o padrinho fala assim, o Corinthians acabou de ser campeão brasileiro, empatou com o Palmeiras 0-0, no domingo, em que o Sócrates também faleceu, né? E aí o Cássio fala, tá bom, então só para vocês, uma novidade só para vocês, é pro Corinthians que eu vou jogar. Ele notificou a família, carro atolado, sou do Corinthians, chegou, bancou, assumiu, fechou o gol, campeão Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial e caiu. E aí entra o Walter, e aí você disse que ele foi lá, mandou uma mensagem pro Walter, disse que o apoiaria em todos os instantes. Mas e a retomada do Cássio e a importância da religião para essa retomada e a religião esposa, eu acho, né? Pelo que a gente conversa. A relação do Cássio com o Walter sempre foi muito tranquila, foi muito madura, né? Eles convivem muito bem. Tem até uma frase no livro que é do Carilli, dizendo que um sabe da importância do tamanho do outro. Então, ao contrário do que aconteceu em outros clubes, em outros momentos, não houve essa tensão propriamente entre os dois personagens. Houve sempre tensões paralelas, envolvendo técnicos, decisões do técnico, decisão do preparador de goleiros. Acho que a tensão passou muito mais por aí do que propriamente na relação Walter e Cássio. Eles se respeitam muito mais do que isso. A gente pode dizer que eles são verdadeiros amigos mesmo. Eles convivem muito bem. A respeito da queda, o próprio Cássio, quando fala do Tite, aí já com a cabeça mais fria, né, muito dessa revolta do Cássio, ele assume uma certa, ele não usa essa palavra, mas eu vou usar, uma miopia de não enxergar naquele momento os próprios problemas.
sempre jogar para outras pessoas. Essas pessoas eram o Tite e o Mauri. Só que também, como o próprio Cássio diz, o Tite te mostra. O Tite mostrava números de desempenho, não discute. O Tite mostrava números, mostrava o peso, mostrava o índice de ele no auge corporal, e no momento que ele caiu. as comparações. Então, é uma ficha, que eu fiz uma pergunta muito direta ao Cássio, quem te fez essa ficha cair, né? Ficha cair é uma expressão meio antiga, quem nunca usou orelhão, fica na ficha do orelhão, né? Mas, é tipo ficar sem crédito. Exatamente. Quem deu a senha no Wi-Fi? Quem deu a senha no Wi-Fi? Quando é que você se tocou, né? De que o problema podia estar em você? E ele acredita muito disso, a esposa dele, a hoje esposa dele, a Janara. Foi com a Janara que ele teve aquele papo durante a viagem a Las Vegas e a Nova York, nas férias de 2016 para 2017, quando ela faz aquela pergunta que você quer da vida. Então esse é o primeiro passo. Um segundo passo é a conversão religiosa. Né? Eles hoje frequentam uma igreja todas as segundas-feiras, à noite, tanto a Janara quanto o Cássio, levados num primeiro momento pelo Wilson e pela sua esposa Fabiola. Diz as más línguas que foi a melhor ação do Wilson no Corinthians. Como jogador e talvez como diretor, como dirigente. A melhor coisa Tá? do Então tem ali... teve um aniversário da filha do volante que está no Vasco, o Bastos, Felipe Bastos, que também desencadeou isso. Teve o caso do Jô, que a partir de uma conversão se tornou um outro jogador também. Enfim, o Cássio coloca essa conversão, que é uma palavra que ele usa depois da minha conversão, ele se refere a essa conversão religiosa como algo que também o ajudou muito. Né? Aí ele para de beber, não que ele tenha sempre bebido demais, não é isso, o Cássio nunca chegou a esse ponto, mas ele tinha uma vida social bastante intensa e como atleta nessas festas, para um atleta isso pesa. Ele faz questão de dizer que nunca foi o tipo do atleta que chegou atrasado por isso, que fica lá deitado na maca porque está de ressaca. Não era esse o problema dele, ele jamais deixou de treinar. E ainda vale a pena conferir no livro que sobre esse ponto da vida não tão regrada, o Cássio mesmo fala uma frase forte sobre isso, sobre como as coisas aconteciam no apartamento dele e pessoas do convívio dele. Eu não vou contar qual frase é para o pessoal ler, mas é uma frase bem forte que daqui a pouco a gente não imagina que está acontecendo com um cara já nessa altura experiente. É verdade. Um cara com anos de Corinthians, com os maiores títulos do clube. Então você imagina no primeiro momento uma pessoa reservada se tornar a personalidade que ele se tornou. Ele até conta, foi num programa do Serginho Grossman, o Altas Horas, e lá estava a Luísa Posse, cantora, que é corintiana, doente. E aí ele disse que durante a gravação, durante o programa, ela ficava gritando, Cássio, gigante! E ele não sabia onde enfiar a cara de vergonha. Depois é um processo com o qual ele foi se acostumando. E o ponto final dessa maturação é esse Cássio de hoje. No final do livro há uma carta aberta à fiel torcida em que ele fala da importância que ele tem para o Corinthians e da noção que ele foi tendo disso. É uma coisa que ele data de 2017, na volta. Não, a carta foi feita agora, antes da publicação do livro, mas ele determina como marco 2017. Naquela retomada da carreira, ele se converte também ao corintianismo de uma maneira que ele fala que hoje ele briga se alguém fala mal do Corinthians, fala assim, mas teu time também protegeram em tal episódio. Ele se vê discutindo, não só fora de campo, mas também dentro, quando um árbitro erra. Ele puxa para si essa questão da liderança como grande ícone corintiano. Então é onde o Cássio se encontra hoje. Quem tiver a oportunidade de ler a carta à fiel torcida vai perceber que ele tem a exata noção, embora em alguns momentos, até por modéstia, até se subestime. Quando nós viemos com a ideia desse livro, ele falou, mas um livro para mim?
Como eu falei, claro, vai ser pra quem? Pra mim? Quem pegou a bola do Diego Souza foi você. Quem ganhou a Libertadores do Mundial foi você. Professor Diego Souza, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Cássio campeão da Libertadores, campeão do mundo, tudo igual, mas sem a defesa do Diego Souza. Ia ser o mesmo Cássio de hoje, ia ter o mesmo tamanho para torcer, sem aquele lance emblemático. Eu acho que eu só teria que abrir esse livro diferente. Mas Seria? a atuação contra o Chelsea, por exemplo, já foi suficiente. Aquela defesa do mundo, aquela bola, aquela curva, E até talvez adiantando uma pergunta sua sobre se aquela teria sido a maior atuação, é curioso, tem uma outra atuação dele que eu também cito no livro, em que eu acho que ele foi até mais constantemente exigido, que é a semifinal contra o Santos do Campeonato Paulista, que vai para os pênaltis. Numa chuva, isso? Tanto que ele fala que não pegou pênalti nenhum, porque simplesmente não conseguia, ele estava cansado, tanto que ele foi exigido. Não tinha explosão física para defender. Faltou ali, então você vê, às vezes tem alguns jogos, algumas coisas que a gente talvez não valorize tanto, e claro, não é um jogo tão importante quanto uma final de Mundial, mas do ponto de vista de defesas por minuto, o livro descreve todas elas, a quantos minutos e quem chutou de onde, de que maneira. Eu acho que aquela foi a partida em que ele foi mais exigido. Então, tem outras defesas, como aquela do Moses, tem outros momentos, mas realmente a defesa contra o Diego Souza, que eu considero, a que eu chamo no livro inteiro de a maior de todas as defesas, toda vez que eu vou citar aquela defesa, eu repito, a maior de todas as defesas, a maior de todas dele, e uma das maiores da história do futebol. Se você contar isso para um romeno, para um venezuelano, para um nigeriano, mostrar-lhe o vídeo, o cara vai falar, realmente não é um exagero. Tá? Eu acho que essa foi a cereja do bolo. Seria um Cássio sem a cereja do bolo. Ia ser um mas seria bonito, mas seria Cássio. A gente está quase finalizando o bate-papo com o Celso Zelt, já está na livraria aí, Cássio. Carta aberta ao torcedor corintiano, ganhou tudo, retomou a vida, constituiu família vestindo o manto do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele se vê hoje vestindo algum outro manto e você vê Cássio com a possibilidade de um dia finalizar a carreira em um outro local? Eu não imagino, e acho que nenhum corintiano em sã consciência imagina o Cássio com uma outra camisa. E o próprio Cássio coloca aqui, com devido cuidado de que as idas e vindas do futebol podem mudar os planos que a gente determina para si, mas ele coloca aqui que se vê não só encerrando a carreira do Corinthians, como começando uma carreira de técnico, seja ali com juniores, no próprio Corinthians. Essa é a intenção dele. Mais do que isso, o Cássio fala que quer jogar um pouco mais, com certeza ele se vê muito bem até os 38, possibilidade até os 40, e também diz que não quer que seja por favor, não. Pelo que ele já fez, ele quer estar bem. Sim. Então é uma autocrítica muito, muito bacana da parte dele, né? E essa projeção de continuar no clube, ainda que mesmo depois de encerrar a carreira, mas sendo útil em outro departamento. Para a gente finalizar, alguma pergunta, Marcelão? Gostaria de saber para o jornalista Celso Zelt, jornalista corintiano, qual personagem da história do Corinthians mereceu ter tido uma biografia e não teve, e o senhor teve vontade de fazer ou tem vontade de fazer ainda? Eu acho que de personagens recentes ainda tem bastante biografia de gente para fazer. Aí acho que o Marcelinho é um que as pessoas viram e justificaria ter um livro. O Birubiru já conversou comigo a respeito de fazer uma biografia dele. Birubiru seria um excelente. Birubiru é uma figura fantástica, né? Mais para trás eu acho que o Luizinho, o pequeno polegar dos anos 50, mereceria. Já fui até abordado por pessoas no metrô que falavam: você não faz o livro sobre o Luizinho, sobre o time dos anos 50, porque são coisas que cada vez vão ficando mais para trás e até comercialmente ficam menos viáveis. Mas são aí pelo menos 3 personagens que eu acho que mereceriam ter ali as suas histórias contadas em livro.
Porque é muito da afetividade, da memória de cada um, né? Da memória afetiva. Pode ter muito garoto que veio aí que tem saudade do Romero, por exemplo, que foi um cara que marcou muito. Marcou mesmo. Marcou a linha de fundo. Exatamente. Eu vou aproveitar aqui para dizer que não é só garoto que tem saudade dele, não. Então aí vai muito de cada um, né? Mas eu acho que um apanhado geral, o Marcelinho, o Luizinho e o Birubiru, que eu já sei que tem a intenção de fazer o dele, são 3 nomes aí bem bacanas da gente explorar. Nelson, depois do livro pronto, indo ao forno, confeccionado, ilustrado, breve comercializado, a hora que você senta e lê, faltou alguma coisa que você agora você fala, puxa, podia ter perguntado isso. Se eu colocasse isso do Cássio, talvez... Acho que não perguntado, mas eu gostaria de ter conversado com o Tite, que é sempre mais difícil. Foi ano de Copa América, uma boa parte desse livro a gente fez ali durante a Copa América. É um complemento, embora eu tenha cercado isso por outras pessoas, né? Via Mauri, via o próprio Cássio, via a transcrição de algumas coisas que o Tite falou publicamente sobre o Cássio e sobre a escolha do Cássio naquela oportunidade. Mas eu, eventualmente, se você me dissesse escolha alguma coisa que você gostaria de ter feito, talvez falado com o Tite a respeito especificamente do Cássio. Não que isso não esteja no livro, mas seria um reforço. Perfeito. Da nossa parte da Central do Timão, quero te agradecer profundamente por ter aceito de imediato em trocar um bate-bola com a gente aqui, uma resenha sobre Cássio, a biografia de Cássio. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, Manfio, Marcelo, é um prazer, contem sempre comigo. O lançamento do livro, agora a gente já sabe. Claro. Que as pessoas ficam perguntando no Facebook, no Twitter, e quando vai ser? E o Cássio vai estar lá. É oficial, Cássio estará presente. Isso, estará presente no dia 23 de janeiro. Um dia depois do primeiro jogo do Paulista. Contra o Botafogo de Ribeirão, uma quinta-feira, Museu do Futebol do Pacaembu. Belo Eu lugar. vou divulgar nas minhas redes sociais, talvez seja melhor aí a gente até se organizar para chegar cedo, eventualmente pegar as tais pulseirinhas. Como é um livro que foi feito em pré-venda pela internet, até para pegar o Natal e agora está chegando às livrarias, se você já comprou o seu livro, sim, você pode levar o seu livro, não precisa comprar na hora. Vai estar vendendo na hora, vai estar vendendo na hora, mas você não precisa comprar na hora. Se você aparecer com um livrinho desse e uma canetinha, nem precisa canetinha, acho que a canetinha nós temos. Você terá o autógrafo do Cássio e de quebra também o meu, porque eu estarei ali do lado do gigante na noite de autógrafos, né? Fim de tarde, começo de noite, ali no E que palco, né? da noite. Que é um palco da grande defesa, né? E também daquela primeira, do beijinho, contra o 15 de Piracicaba. Né? Maravilha. Celso, mais uma vez em nome da Central, em nome do torcedor corintiano, me permita, a torcida corintiana, te agradecer por ter dado voz ao maior goleiro da história do O Corinthians. prazer foi todo meu, Manfio, Marcelo. Vai, Corinthians! Fechou? Vai.